falar uma coisa sobre falar com Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Você quer saber esse texto? Completa a frase. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você não pode. Eu quero falar com Jesus. Eu quero falar com Deus. Você só fala com Deus por meio de um representante. É Jesus. Uau! Significa que eu não posso falar, mas eu posso falar? Não. Você não pode falar. Mas em Jesus, você pode falar. Mas tem mais uma coisa horrível aqui. Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade e viver como você quer que eu viva. Ele diz, eu sei que você quer. Mas você não consegue. Senhor, eu consigo. Pode ser até que alguma outra coisa você consiga. Mas na maior parte das coisas você não quer. Sabe o que o pecado afetou de mais profundo e danoso na sua vida? É o seu querer. O maior estrago que o pecado faz é muito querer. O que eu quero? Eu quero likes. Eu quero seguidores para não sei nem o que fazer, só para eles me sentir importante. Eu quero glória, eu quero me sentir rei para tratar todo mundo como servo. Eu, de fato, não quero. Eu não quero. Pecado do querer. Vamos fazer um exercício comigo? Quando Paulo fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que desgraça! Pergunta, essa frase de uma pessoa convertida? Sim ou não? Está pensando? É uns 5 segundos você pensar? É uma pessoa convertida, gente? Sim ou não? Responda sim, tá certo. Sim, é convertido. Ele é bem convertido. Convertido fala esse tipo de frase? Imagina a comissão da igreja, pastor, imagina nossa comissão aqui de nomeações 2024 para 25, ou 25 para 26. Eu tenho uma observação aqui. A observação é: o bem que ele quer, ele não faz. O mal que ele não quer, esse faz. O que você fala? Está votado? Né? Se ele é convertido, o que a conversão mudou em Paulo? Pensamento. Mudou o que ele quer. Porque antes, o bem que eu não quero, eu não faço. E o mal que eu quero, eu faço. E não tem problema. Não há luta. O que a conversão mudou em Paulo? O que ele quer. O que ele quer. E o que Deus quer de você agora? Deus quer que você queira. Deus quer que você queira. E não se esqueça disso. A coisa que Deus mais quer de você é que você queira. Eu quero ir para o céu. Ele fala, por quê? Porque eu quero você. O que você quer? Deus não se importa com nenhuma das razões com as quais nós nos aproximamos dele. Se você se aproximar de Jesus querendo pão, ele não se importa que você foi atrás dele, sendo ele o rei do universo, você só queria pão. Se você foi atrás de Deus querendo cura, ele não se importa que você vê ele como salvador de todo mundo, mas foi atrás dele querendo que ele curasse sua bênção. Ele não se importa com a razão pela qual você o busca, mas ele se importa muito com a razão pela qual você fica. Eu não me importo pelo que você veio, mas eu quero saber o que você ficou. Ele não perguntou para o filho que foi lá longe, torrou toda a grana. Não perguntou e não questionou ele a razão pela qual voltou. Ele voltou porque está com fome. Ele fala, com os trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, eu vou voltar para casa. Ele fala, que saudade do meu pai, eu amo. Eu falo, tá ruim aqui. Foi isso que ele falou. E os trabalhadores do meu pai são tratados melhor do que eu. Eu vou voltar. Eu vou viver com meus trabalhadores. Está ruim aqui. E o pai fala assim, você voltou por causa de mim, filho, por causa do pão? Ele pergunta? Não, ele abraça e fala, você voltou. E o que ele pergunta para o filho que está em casa? Por que você não foi embora? Você não gosta de mim também? Você não ama o que eu amo? Você não gosta do que eu gosto? Você quer um pão, você quer um novilho para festejar com seus amigos, não comigo. Por que você fica? Quando Jesus faz uma... Ele levanta diante dos discípulos uma frase tão estarrecedora.
estarrecedora. O que você acha que aconteceu com os discípulos quando eles ouviram assim? Nós agora estamos nos despedindo. Essa foi a concepção. Ele vai e a gente não vai atrás. E se quisesse, não conseguia. E quando o bicho pegar, a gente vai se defender. Que coisa mais frustrante. O que você acha que aconteceu com todos os discípulos diante de Jesus numa despedida dessa? Eles caíram aos prantos. Gente, foram 3 anos e meio de um relacionamento intenso. Intenso. Mas não precisa nem ser tanto. Se você tiver, a gente chora de formatura. Não é assim? Tem alguém aí que está no nono ano? Quem está no nono ano escolar aí? Só para dizer que está acabando a parte mais fácil. Não tem aquele rolê de formatura? Chora. Eu estou em faculdade, aquela pessoa do seu lado está sendo concorrente, mas a gente chora, está discutindo. Quando eles começam a chorar, vem essa frase: não se turbe o vosso coração. Você promete prestar atenção que vai prestar atenção no que eu vou te dizer? Não se turbe o vosso coração. É uma frase dita por alguém que está chorando de saudade. Ela não faz sentido para quem não tem saudade. Essa frase, não se turbe o vosso coração, não é uma frase dita para alguém que está falando assim: Senhor, venha e acabe com a Covid. Essa não faz sentido para uma pessoa que fala: Senhor, venha e acabe com a doença, e acabe com os boletos, e acabe com a pobreza. Ele fala: venha e volte para mim. Essa frase é de alguém que está desejando Ele. Porque ele disse assim: eu e você, que Pedro está entendendo, nós vamos nos despedir. E chora. Aí Deus fala: não chora, não vamos nos despedir. Ou o interesse é profundo nele, ou essa frase simplesmente não faz sentido. Você pode dizer ela 1 milhão de vezes e nós vamos pegar e pintar ela toda de dourado e plantar um monte de árvore do texto e botar um monte de bicho e desenhar esse céu de flanelógrafo que a gente faz, mas ele está falando da relação que ele tem com você e não da sua com o céu. Não se turbe o vosso coração. Se crê em Deus, crê em mim também. E ele diz uma coisa, a primeira das moradas do texto: na casa de meu pai há muitas moradas. Há ou haverá? Há. Então ele está dizendo que vai preparar um lugar no céu. Ele vai preparar um céu. No caso do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para você: pois eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar um lugar para você, o que eu vou fazer? Voltarei. Olha para mim. O céu é o objetivo? Sim ou não? Não. Voltarei a Jesus. O céu é o objetivo? Está escrito no texto? Sim ou não? Não. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que você esteja salvo no céu. Sim ou não? Não, definitivamente o texto não está dizendo isso. Ele fala: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Ele não está falando de um encontro, ele está falando de um reencontro. Qual é o objetivo? O objetivo de todo o processo de criação e de redenção se resume numa frase: para que onde eu estou estejais vós também. Eu não quero levar você para o céu, eu quero levar você para mim. É por isso que o encontro não acontece quando você sobe. O encontro acontece quando ele desce. O encontro não acontece quando você vê o céu. O encontro acontece quando ele vê você. O objetivo é para que você esteja comigo. Vou te fazer uma pergunta sobre uma pergunta. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez no livro de Gênesis? Adão, o que você fez? Foi isso que ele perguntou? Adão, onde estás?
qual é a ordem e o porquê que Deus mandou fazer um santuário no deserto. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Por que a ovelha, no Salmo 23, não tem medo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E por que ele será chamado Emanuel? Que quer dizer Deus conosco. E por que a Nova Jerusalém desce do céu? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Com eles. Qual é o objetivo? O objetivo é o mesmo da criação. Amigo, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Para que onde eu estou estejais vós também, significa que Deus quer ser encontrado onde você é encontrado. Para que onde eu estou estejais vós também, significa que Deus tem um plano para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Atende. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Algum plano de Deus fracassa, querido? Sim ou não? Não, eu digo não com força. Os planos de Deus não fracassam. Então, se a gente for pensar assim, o plano de Deus para a minha vida vai começar quando Jesus voltar, ou ele já está em curso agora? Agora! O plano de Deus na sua vida, ele está presente na sua vida desde antes de você aceitá-lo. Por quê? Porque você acha que foi a sua procura que levou até ele, ou foi o plano dele que salvou você? Ele já tinha um plano, você nem sabia que havia plano, ele já tinha um plano. Não foi uma ideia sua encontrar com Jesus, foi dele. Ele te buscou, ele te desejou, isso faz parte do plano dele. E qual é o plano da vida de Deus quando ele encontrou com você? Encontrar com você. Porque se o plano de Deus na sua vida se resumisse a você nunca sofrer, esse plano é fracassado. Porque você sofre. Se o plano de Deus na sua vida é que você nunca colocasse a mão na alça do caixão, esse plano não serve para nada, porque você já fez isso, se não fez, vai fazer. Se o plano de Deus para a sua vida é você nunca ter uma dívida, que plano amoroso é esse? A gente vive endividado. Não rola você? Não, nem o cartão você deixa estourar? Provavelmente. Isso é muito bom. Mas Deus, se eu vacilar, o rotativo está aí. O rotativo, ele demora tudo, não vacila não. Mas eu vou usar esse exemplo em outra igreja aqui, não rola essas coisas. Se o plano de Deus na sua vida é que você nunca chorasse por um filho ou por um pai, que se ninguém te decepcionasse, não faz diferença nenhuma para crente e não crente. Porque todos os exemplos que eu passo, que eu disse agora, crente sofre. Crente enterra a gente. Crente vai para o hospital. Crente faz perguntas difíceis. Crentes voltam para casa e lembra de um filho desbravador que não está mais lá. Crente tem dívida e pergunta: qual é o plano que o Senhor tem para mim? Ele vai dizer assim: o meu plano vai ser que um dia você não sofra mais, mas tem uma coisa daquele dia e de hoje que não muda: eu estou com você. O plano não é você nunca entrar no hospital, mas é quando você entrar no hospital, você vai entrar no hospital com ele. Com ele. O plano não é você não fazer o enterro, é quando você entrar lá naquele velório, você nunca vai entrar sozinho. O plano de Deus é que ele abra os braços, olha para o céu e diga: Deus meu, por que me desamparaste? Para que você tenha o direito de fazer as milhares de perguntas que você já fez, mas nunca fazer essa. Essa ele não deixou você fazer. Jesus disse: por que me desamparaste? Você não pode fazer, porque você nunca foi desamparado. Nunca. Qual é o plano? Se você perguntar: pastor, qual é o plano de Deus para a minha vida? É esse aqui, para que onde eu estou esteja justo. Esse é o plano. Eu preciso dizer duas coisas muitíssimo importantes antes de terminar. A primeira é essa aqui. Ele foi. Jesus foi quando ele disse: eu vou preparar o lugar. Ele foi, sim ou não? Foi. E ele voltou? Sim. Nesse mesmo discurso, a gente não vai ler tudo, mas eu vou falar.
Ele diz assim, no verso 15. Porque tudo que ele falou do 14 até, do capítulo 14 até o 14, é para ele falar o que ele vai falar agora. Eles estão chorando. Gente, raciocina comigo. Pedro está assim, você que marchou para embora, fala, vou, mas não se turbe o vosso coração. Daqui 2000 anos eu volto. Segura até lá. Aguenta firme. Aguenta firme. Você só precisa esperar 2000 anos. Quem sabe que Pedro? Aí Pedro vai chorar de vez. Fala, Senhor, 2000 anos. Eu estou falando que eu quero ficar todos os dias contigo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele vos dará o quê? Consolador. Outro Consolador. A fim de que esteja com vocês quando? Todos os Ele foi, sim ou não? Jesus Cristo foi? E voltou? Voltou. Ele não está falando de uma volta que você vai ter que esperar. Ele está falando de uma volta que você tem que aceitar. Porque, cara, quando eu for e preparar o lugar de vocês, você não vai ficar sozinho. Mas tem um negócio diferente, porque ele diz no mesmo texto, é melhor que eu... Senhor, o que é melhor do que estar com você? Fala para mim, existe alguma coisa de você estar com Jesus? O que tem de melhor do que estar com Jesus? Espírito Santo. Tem uma coisa que ele fala que é melhor. Vou dar um boné aqui. O que é melhor do que você estar com Jesus? Vai permanecer. Vai melhorando. O Espírito Santo. O que é melhor do que andar com Jesus? O que é melhor do que Jesus estar com você? Ele está dentro de nós através do Espírito Quem Santo. falou está dentro? Dentro de nós. Dá um presente para alguém. A galera do tempo. Obrigado. Amigo, olha aqui para mim. Melhor do que Jesus estar com você é Jesus estar em você. Amém. Jesus fala, é melhor, porque quando eu for, você tem uma experiência de viver comigo. Mas não é isso que eu pensei para você. A experiência que eu pensei para você, quando eu te fiz, é você viver em mim e eu em você. Porque se você estiver em mim, você desfruta da eternidade. E se eu estiver em você, você desfruta de intimidade. Em você. Eu quero viver em você. Eu vou pedir ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, que estará com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará onde? Em vocês, queridos, por favor, não pare de prestar atenção nesse texto, não pare de meditar nesse texto, porque tem um argumento central aqui muito importante. Nós precisamos, estamos fundamentados, a nossa segurança está fundamentada em crermos na realidade de um Deus trino. E muitas vezes nós falamos de um Deus que é triuno, mas andamos tristes porque na prática a gente não acredita nisso. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E qual foi a resposta de Jesus? Quanto tempo eu estou convosco? E qual a resposta que ele dá depois? Quem vê a mim? Meu Pai, quando você fala mostra-nos o Pai, não tem diferença entre o Pai, se você me viu, você viu o Pai. Não existe um super Deus, um mais ou menos Deus, e um Deus que está subindo para a primeira divisão. Não, quem me vê o Pai. O que você acha que o Pai pensa de você? O que eu penso? O que você acha que o Pai quer falar para você? O que eu falo? E qual glória que nós vimos quando Jesus veio para cá? E vimos a sua glória. A glória do quê? Do Pai. Quem me vê o Pai. Tem gente que até pergunta: quando Jesus voltar, nós vamos ver o Pai? Ou quando nós formos para o céu, nós vamos ver o Pai? Se você viu Jesus e ficou vivo, não tem mais nada para ver, querido. Vê a Ele e vê o Pai. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que o Espírito Santo é menos Deus do que Jesus? O Espírito Santo é Deus, você crê? Diga amém. Amém. Plenamente Deus. Amém. Todo poderoso. Amém. Todo sábio, todo justo, todo amor, onipotente, onipresente.
Onde o Espírito Santo está neste momento? No céu ou na terra? Na terra. Se for fazer um rolê no céu hoje, você não verá o Espírito lá. Porque onde que ele está? Na terra. Em qual templo ele é encontrado? No nosso coração. Por isso que ele não veio para ser encontrado com você. Ele veio para ser encontrado em você. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a gente está fazendo a mesma pergunta. Senhor, me dá uma experiência com Jesus. Eu quero ver Jesus. O Espírito Santo está falando: há quanto tempo eu convosco? Você não precisa esperar para me encontrar. Você precisa esperar para o mal acabar. Você precisa esperar pelo momento entre quando o seu querer e o seu dever terá o mesmo prazer. Você vai ter que esperar um momento onde o que você quer, você vai ser capaz totalmente de fazer o que você quer. Hoje você não consegue. Você quer ser um pai perfeito. Você quer, mas você não consegue. Um dia você vai conseguir, mas Jesus, quando voltar, não vai mudar o seu querer. Ele já mudou, mas ele vai mudar o seu poder para fazer o que você quer. Mas a experiência com ele não começará quando ele voltar. A experiência com ele agora. Eu vou dar água do Consolador. Eu não vou deixar você órfão. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, o mundo não verá mais. No entanto, vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia saberão que eu estou em meu Pai. E vocês estão em mim. E eu em vocês. Cristo em nós é a promessa do Pai por meio do Espírito. Amém. O Espírito pega tudo de Cristo, a experiência que teríamos com Cristo se estivéssemos vivendo com Ele, e a coloca em nós. Essa experiência é uma promessa para hoje. Viver cheio do Espírito, queridos, tem um significado, e essa é a segunda e última coisa que eu digo: intimidade. O texto fala de 2 moradas, e quando você lê João 14, você tem que prestar atenção nas 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas aqui ele fala da morada que você precisa prestar atenção. O verso 22 diz assim: então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que o Senhor disse se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos dele. De qual morada ele está falando? Ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Tudo bem, mas deixa eu continuar a falar mais no texto, porque você está esperando ir até a casa do meu pai e morar lá, mas eu também tenho a minha expectativa: ir até a sua casa e morar lá. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas na sua só tem uma. Se você me ama e fazer a vontade de meu pai, eu e meu pai viremos até você e faremos nele morada. Pedro, você quer morar comigo e eu quero morar em você. Mas o que é morar em mim? Já aconteceu de você parar às vezes e pensar que Jesus é restritivo demais? Quer confessar seu pecado em público? Às vezes não dá a impressão que é muita coisa. Tipo assim, Deus quer controlar sua roupa? Sim ou não? Sim ou não? Claro que quer. Crente não se veste igual crente. Não tem jeito. E se Jesus não estiver falando, os irmãos aqui vão falar. Jesus quer controlar seu entretenimento? Ele se importa com o que você assiste? Como você faz? E o seu trabalho? Se Jesus estiver fora do seu trabalho, ele não é o centro da sua vida. Você passa 3 horas por semana na igreja, 40 trabalhando. Se Jesus não vai trabalhar com você e você se encontra com Jesus só na igreja, você não é crente. 40 horas trabalhando. Se Jesus não dorme com você, já dá mais que 40 horas. Os que conseguem dormir 8 horas por dia. Tem 16 horas, tem 24 horas no dia. 8 você tem que passar dormindo. Se Deus não dorme com você, ele está fora de 1/3 da sua vida. Se ele não come com você, ele está expulso de 3 momentos importantes da sua vida. O que Deus está dizendo é que ele não é restritivo. Ele não é coercitivo, ele não é opressor. Eu falo que esse cristianismo é uma religião de muitos limites. O que ele está falando é intimidade. Eu vou dar um exemplo. Você conhece alguém que é íntimo de você. Aí esse alguém fala assim, se alguém é Jesus, e fala: nós vamos ser íntimos agora. Tá bom, então nós vamos sair. Bom, escolher uma roupa então. Não, se eu vai com sua roupa, eu vou com a minha. Não, isso não é intimidade.
Intimidade é... Tá bom, se o senhor vai com a roupa igual a minha. Não. Eu vou com a sua roupa. Por quê? Porque eu não ando com você. Eu ando em você. Quando você pega uma roupa, você me veste. Tá, então vamos comer primeiro, antes da gente sair. Então, vamos. Você vai comer na mesma mesa que eu? Não. Você vai comer as mesmas coisas que eu? Não, mais que isso. Eu vou comer no mesmo prato que você. Então o que você coloca no prato é o que nós vamos comer. E eu não gosto de. Aí você está lá, Senhor, o senhor gosta de D&D? Porque vai ser difícil a nossa intimidade. Eu gosto, pode pôr. E o senhor gosta de picanha? Picanha já a gente tem que comer 2 pratos. Mas tudo bem, tem que comer 2 pratos. E dá para colocar uma carne de porco? Não, mas não como carne de porco. Mas Senhor, daí nós vamos comer, não, vou comer no seu prato. Ah, você vai ver texto de Jesus comendo cordeiro, comendo peixe, mas não vê Jesus comendo com garfo. Ele colocou a mão, é muita intimidade. Ele vai comer com a mão no seu prato. E se você o ama, você vai fazer o prato que ele gosta, obviamente. Eu odeio atum, me dá vontade de vomitar. Então, quem se relaciona intimamente comigo, não me serve atum. Não, nós vamos comer então a mesma marmita, vamos dividir uma marmita. Quem nunca, uma pessoa que é amigo meu, vai dividir uma marmita comigo com atum? Mesmo que ele coma atum, naquele momento ele não come. Sim ou não? Não é assim com você? Então, Jesus, nós vamos namorar agora, eu preciso encontrar com a minha namorada. Opa, vou dar uns beijos nela. Senhor, a minha namorada não gosta de você. Então, como que você é meu íntimo e você não mora com alguém que não gosta de mim? Porque quando você dá uns beijos nela, eu dou uns beijos nela também. Ou por acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus que está em vós e que não sois de vós mesmos? Toda vez que você une o seu corpo com uma outra pessoa, você une o espírito com essa pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo? Nós namoramos juntos. Quem toca o seu corpo, me toca. A nossa intimidade é física. A gente escova o dente junto. A gente toma banho. Vamos jogar bola então, senhor. Que posição o senhor joga? Na sua. A gente joga tudo. Senhor, eu acho que isso é intimidade demais. Sim. A primeira pessoa que disse isso chamava Lúcifer. Intimidade demais. Não quero isso. Tudo para você, tudo para mim, tudo comigo. A religião de Cristo é uma religião de profunda intimidade. E toda intimidade domina a vida toda. Não existe intimidade sem restrições. Dormir junto significa que você não tem todo o espaço da cama. Comer junto significa que você não põe tudo no prato que você quer. É a intimidade que define. Se você tomar banho junto com alguém, o tempo do banho é definido pela intimidade. E se você vai fazer uma viagem, o destino é definido por com quem você leva nessa viagem. Isso é íntimo. Onde eu estou, estejais nós também. Senhor, eu estou esperando o Senhor voltar. Quando eu voltar, algo dentro de você vai gritar para algo que está fora de você. Mas nós não somos estranhos. E quando Ele abrir o céu e chamar seu nome, você vai dizer: estamos nos reencontrando. Era dele que eu falava, era com ele que eu falava, e era ele que sempre falou comigo. Estamos juntos aqui, continuaremos juntos para sempre. Vos receberei para mim. Deixa eu fazer uma pergunta e vou orar com você. Qual é o espaço? Qual é o espaço que existe entre você e Jesus hoje? Não pode ter nenhum, queridos. Nenhum espaço. Isso é vida eterna. Se você está dentro daquele que vive eternamente, você está vivendo eternamente. Se você está naquele que é tudo amor, você está amando totalmente. Se você está naquele que é a esperança, você está vivendo a esperança. Eu em vós, vós em mim. Quanto que existe de espaço para qual lugar você está indo que Jesus não está?
O que você está fazendo, o que você não está fazendo com Ele? Porque o plano dele é para que todas as pessoas que te vejam, vejam Ele em você. O plano dele é que você e ele se fundam de tamanha profundidade que as pessoas nem saibam qual é a diferença que existe entre você e ele, a ponto de quem conhece você, conheceu Jesus. Assim que a história acaba. Se todas as pessoas que nos conhecerem Jesus, a gente só precisa viajar. Se todas as pessoas que nos ouvirem de Jesus, a gente só precisa falar. Vai falar o quê? Fale. Mas eu preciso dar estudo bíblico, você precisa falar. Se todas as pessoas que abraçarem você, abraçarem Jesus, a gente só precisa sair por aí abraçando as pessoas, só isso. Se todas as pessoas que encontrarem com você, encontrarem Jesus, eu tenho certeza que a gente não vai esperar muito tempo. Não vai esperar muito tempo para morar com Ele. Nós vamos morar com aquele que mora em nós. Eu quero isso. É por isso que a sua oração hoje é: vive em mim, mora comigo. Que as pessoas te vejam em mim e que me vejam em você. Eu não sei quais são os sofrimentos que você está vivendo. Eu nem sei se eles vão passar essa semana. Mas eu sei uma coisa sobre o plano de Deus: você não vai passar por nada sozinho. E você não precisa esperar nem meio-dia para que essa promessa se cumpra. Se você falar para ele agora, que seja nós dois juntos, agora o plano já está em curso. Não tem carência no plano. Eu queria cantar com você uma música que é uma oração. O que a gente combinou? Você conhece, que é a mais conhecida possível. A oração é assim: bem junto a Cristo eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito, é 370, eu acho melhor. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Quando chegar a terceira estrofe, mas canta para explodir, que fala assim: ó, sim, quero a Cristo, bem junto estar. Até lá além, conseguir acordar. Lar eterno, lar de esplendor. Lá estarei, junto ao meu Salvador. Lá cantarei. Aquela amizade lá começou aqui. Eu queria que você falasse. Eu poderia te chamar para vir à frente, para você dizer sim, eu quero, mas eu quero que você fale isso. Você fala para Jesus. Som. Eu quero ser encontrado junto com você. Você pode ficar em pé? Sim? Esse microfone está todo bom? Meu amigo aqui embaixo. Ali? Sim. Junto a
te chamar de Pai. Pai querido, obrigado porque todas as vezes que o Senhor falou conosco, o Senhor falou querendo intimidade. Nos chama de ovelhas, nos colocou no colo, nos chama de filhos, nos chama de queridos, nos chama de amados. E disse e ainda está dizendo, eu quero estar junto com você. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre, por todas as vezes, todas, que a gente disse o contrário, o Senhor não aceitou a nossa vontade. Obrigado por todas as vezes que a gente teve a loucura de dizer, não quero ficar junto de ti. O Senhor disse, mas eu quero. E nos buscou, e nos colocou de volta aqui. Agora, Senhor, queremos ousar dizer, em nome de Jesus, queremos mais de ti, mais da tua presença, mais da tua companhia, mais de ti na nossa vida. Ocupa, Senhor, todos os espaços. E que nesse coração que o Senhor chamou de morada, o Senhor nunca, nunca mais seja visível, mas seja morador, seja o dono, seja o Senhor que organiza tudo, que legisla tudo, que dá cor para tudo, a vontade de tudo, que a nossa fala, Senhor, seja a sua fala. Que os nossos pensamentos sejam os seus pensamentos, Senhor. Que a nossa tristeza seja pela mesma razão que a sua. E que a nossa alegria, Senhor, possa ser a mesma razão que a sua. Que quando a gente estiver dando umas gargalhadas aqui, que a gente possa ter certeza que o Senhor está rindo junto, porque a gente se alegra pelas mesmas razões que o Senhor se alegra. Amém. Pai, louvado seja o teu nome pela esperança que o Senhor nos deu. De um dia a gente ocupar a mesma casa física, morar num lugar projetado por ti. Mas obrigado, Senhor, pelo que nós não temos que esperar. Obrigado por não termos que esperar pelo Espírito. Obrigado por Ele estar aqui. Agora, Senhor, esse coração se escancara para ti, para que o Senhor entre e que o Senhor seja vida em nós. Amém. E que se alguém for conhecer esse teu povo por alguma coisa, que sejamos conhecidos pela intimidade que temos contigo. Amém. Intimidade. Sejamos sempre todos encontrados no mesmo lugar, Pai. Amém. Pai, dá esse poder para terminar a história, o que eu te peço por fim. Que quando a gente passar por a porta dessa igreja, que o mundo te veja. Amém. Que o mundo te ouça, Senhor. Que o mundo seja abraçado e alimentado, Senhor. Quando a gente chegar em casa, que as pessoas digam, Jesus chegou. Amém. Que a gente for para o trabalho, que as pessoas saibam, e mesmo que ela não saiba explicar, que Jesus chegou. Que a paz chegou, que nós possamos o representar nessa intimidade totalmente como o Senhor quis e que nós sejamos alegres em fazer isso. Que a esperança nunca acabe, que a intimidade nunca acabe e que a gente viva assim, junto contigo, conforme cantamos, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.